E aí galera, tô aqui de volta agora para falar com vocês sobre razão e proporção. Não vamos perder tempo. A dica de hoje é foco no seu estudo, certo? Não para de estudar todos os dias. A leitura obrigatória que eu havia falado para vocês, eu acho que agora, nesse momento, se você ainda não começou a ler o livro, você pode ler o resumo, certo? Porque eu creio que eles não vão pedir questões sobre o livro, né? Eles podem botar lá o texto transcrito do livro e pedir questões sobre a gramática, né? Sobre o conteúdo que ele está pedindo lá na parte de conteúdo programático de português. Certo, pessoal? Então, você dá uma lida aí no resumo, que é bem rápido, bem simples. Já vi que tem videoaulas, tem vídeos no YouTube sobre esse livro, certo? É mau começo. Então é uma boa dar uma olhadinha também em alguns vídeos. Mas eu acredito que não vai cair alguma especificidade do livro, certo? Eles vão colocar lá o texto do livro e vão pedir coisas da gramática, do conteúdo programático de português. Bem, pessoal, falando sobre razão e proporção, bem simples o conteúdo, certo? Eu vou aqui abordar alguma coisa sobre... Alguma coisa não, vou abordar o que você precisa saber para a prova sobre razão e proporção e depois vou fazer a questão que caiu no ano passado no IFES. Então, como é que eles gostam de abordar esse tipo de assunto na prova? Então, é importante você assistir essa aula até o final. Então, vem para cá, vem aprender razão e proporção e como é que ela cai na prova do IFES. Pessoal, sou o professor Marcelo, sou formado em Química, pós-graduado na área de Educação e eu acredito que a educação pode mudar a sua vida. Então, só com a educação, pessoal. Você que tem problemas hoje financeiras, estude, pessoal. Não, se puder trabalhar e estudar, bacana. Mas se você só puder estudar, se seus pais te deram condições de você estudar, estude até onde puder. Na verdade, a gente não deixa de estudar nunca. A gente pensa, né? Muitos pensam, não, vou deixar de estudar, vou terminar o ensino médio, acabou. Não, você vai fazer um ensino técnico, você vai fazer uma graduação, depois uma pós, você não consegue parar de estudar nunca, certo? Você vai estar sempre se reinventando, se atualizando. Bacana, pessoal? Então vamos lá. Pra gente que é professor, essa área nunca para. A educação é tudo pra gente. Então, falando de razão e proporção. Pessoal, quando eu falo de... Vamos lá, passo a passo. Quando eu falo de razão, eu estou falando de divisão, pessoal. Estou falando de divisão. Como assim, professor? Estou falando do quociente entre dois números. Eu vou colocar aqui itens hipotéticos, ou seja, incógnitas. Então, razão é a divisão entre números ou entre letras. Então, vou colocar aqui a divisão de A e B. Isso é uma razão. Também podemos ser representado por... Pode ser representado dessa maneira. A, dois pontinhos, e B. Significa também divisão. Isso aqui é usado bastante em escalas. Professor, uma dica que pode cair na prova do IFES é o trabalho com escalas, certo? Mapas. Você já viu uma questão sobre mapas em alguma questão de matemática ou até mesmo questão de física? Escala pode cair na sua prova. Então, fica ligado nesse tipo de questão de razão e proporção. Certo, pessoal? Então, razão é exatamente a divisão entre um número e outro. Eu estou botando aqui uma letra e outra, certo? A representação dele é dessa maneira. E como é que se lê? Lê A está para B. Vou anotar aqui para vocês. Lê assim. Como é que se lê? A está para B. É assim que lê uma razão. Certo, pessoal? Professor, o que é que eu preciso saber mais sobre razão? Eu preciso saber que razão existe o antecedente e existe o consequente. O antecedente é sempre que está em cima. Antecedente.
antecedente é sempre quem está em cima, é o A. Também conhecido como numerador. Numerador. Bacana, professor, entendi. E o consequente? O consequente é o B, também conhecido como denominador. Denominador. Bacana, entendi. Então, razão que eu preciso saber é isso. Vamos passar para proporção. Professor, é difícil? Não, tá vendo que não é difícil. Proporção. Bem, quando eu trabalhei com razão, eu trabalhei com a divisão de números, certo? E na proporção, eu vou trabalhar com a igualdade entre duas razões. Como assim, professor? Explica aí. Ó, eu tenho A, que divide B, certo? Igual a C, que divide D. Então, isso aqui é uma proporção, onde nas questões eu vou ter que encontrar uma das incógnitas. Eu tenho 4 incógnitas e eu vou ter que encontrar uma. A questão vai me dar 3. Então, é exatamente isso que é proporção. Proporção é a igualdade entre duas razões. Entendeu? Bacaninha. Mesmo caso para como você lê. A está para B, assim como C está para D. Bacana? Não precisa anotar, certo? E lembrando que eu posso representar a proporção assim. A dividido por B igual a C dividido por D. Professor, o que eu preciso saber? Preciso saber também que esse camarada aqui que está na ponta, eles são chamados de extremos. Extremos. Quem está no meio aqui, pessoal, é chamado de meios. Meios. Por isso que quando a gente vai multiplicar aqui, fazendo uma regra de 3, a gente multiplica meios pelos extremos. Certo? Vou fazer uma cruz aqui e vou multiplicá-los. Então, A vezes D é igual a C vezes B. Então, eu multipliquei extremos pelos meios, ou meios pelos extremos, tanto faz. O importante é você saber como fazer a questão. Pessoal, vamos à questão que caiu no ano passado na prova do IFES, para vocês virem que não tem bicho-papão. Se você estudar, se você aprendeu lá o conteúdo, assim como eu expliquei aqui para você, razão e proporção, não tem para onde correr, não tem mais o que saber. Apenas aquela parte de escala que eu falei para vocês, de mapas. É uma opção que pode aí cair. Eu vou tentar fazer outro vídeo aqui com uma questão sobre escala. É simples. Mas vamos à questão que caiu no IFES e como eles podem cobrar de vocês sobre razão e proporção. Vamos lá. Vamos à questão. Um motoqueiro A faz um percurso de entrega de pizzas em 54 minutos. Já o motoqueiro B faz o mesmo percurso em 1 hora e 12 minutos. Qual a razão entre os tempos gastos pelos motoqueiros B e A? Pessoal, se você ler a questão e não entender, o que é que você faz? Você volta e relê novamente, certo? Se você não entender novamente, você já passa para outra questão para você não perder tempo.